Tomada de decisão, o que é e como funciona, e 5 dicas infalíveis. Hoje eu vou compartilhar algo bem íntimo, a dificuldade de tomada de decisão. Não é uma exclusividade sua, eu também passo por isso. Semana passada, por exemplo, me peguei pensando nos rumos que a minha vida tomaria. Se eu não tomasse a decisão de me permitir a me autoconhecer. E isso me trouxe vários insights. Provavelmente, assim como eu não estaria aqui falando com você em um vídeo no canal no YouTube. Isso eu te garanto. E o que eu mais aprendi no meu autoconhecimento é o fato que diariamente precisamos tomar decisões. Camisa azul ou vermelha? Café ou suco? Comprar um carro ou viajar? Ter filhos ou não? Ter um negócio ou trabalhar de CLT? Você sabia que um adulto chega a tomar cerca de 35 mil decisões por dia? Parece muito, né? Mas algumas são simples, como a escolha da cor da roupa, eu ir ou não ir. No ambiente empresarial, então, em especial, a tomada de decisão tende a ser mais complexa, até mesmo porque impacta mais pessoas ali. Porém, nesse caminho entre a organização do pensamento até a tomada de decisão, o nosso cérebro perpassa por centenas de viés cognitivos e alguns deles nos levam à cilada. Sim, nosso cérebro adora pregar pegadinhas. Por isso, se você quer entender sobre como tomar as melhores decisões da sua vida, vem comigo, que eu vou te ensinar agora, um passo a passo. Então, editor, roda a vinheta, que eu hoje tô demais. Olá, povo de Deus! Tomada de decisão envolve a análise de informações e de contexto para que você faça as escolhas acertadas. Portanto, vamos entender o que é uma tomada de decisão. E por que eu preciso ir no conceito com vocês? Justamente para vocês verem o porquê isso acontece. Então, esse processo decisório consiste na escolha de uma opção entre várias alternativas. Quase sempre está relacionada à solução de um problema ou de uma oportunidade. Muitas vezes, as decisões são resultados dos nossos valores pessoais, bem como vivências e conhecimentos. E a gente tem uma interferência de toda a nossa criação. Então, quase sempre isso costuma ser um problema, pois a gente está habituado a ver o mundo com o nosso filtro e adotá-lo como padrão. Sendo que muitas vezes isso não é verdade única. Eu já falei para vocês no vídeo sobre crenças. Mas também não é incomum situações em que a tomada de decisões envolve a racionalidade e a análise de dados disponíveis. Então, o que é mais recomendado, Miriam? Vamos entender isso no nosso cérebro, para que você entenda que aquilo que a neurociências estuda. Então, como que funciona isso? O nosso cérebro é uma verdadeira máquina pensante. Antes de decidir, ele analisa as opções disponíveis em busca da escolha mais acertada. E ele busca isso nos padrões que a gente já produziu em sentimentos de confiança na escolha. Tudo isso em milésimos de segundo. Então, eu falando parece que é demorado, mas é muito rápido. Então, basicamente, esse processo se desdobra em 3 regiões, que a gente tem que lembrar as 3. O córtex, que tem uma parte do cérebro que chama córtex, o lóbulo frontal e o hipocampo. No córtex e no lóbulo frontal se concentra várias funções importantes, como o planejamento, os movimentos voluntários, do andar, do pentear cabelo e os comportamentos sociais. Além disso, o lóbulo é responsável pelo pensamento abstrato, que é o resultado da nossa evolução mental. Da mesma forma, o hipocampo tem a sua importância. Ele é a principal sede da memória e exerce um papel importantíssimo na aprendizagem e na regulação hormonal do nosso corpo.
porque tem uma parte hormonal. Embora a tomada de decisão seja um processo cognitivo, a mente humana é dotada por uma série de viés. E esses caminhos mentais que o nosso cérebro usa para decidir, com frequência atrapalham as decisões. E o primeiro é o da tomada de decisão em si, mas que tem vários benefícios próprios. E esse viés da forma inconsciente faz com que a nossa mente processe e absorva somente aquelas informações que são benéficas a nós, capaz até de esquecer o que não é vantajoso. O outro viés é da confirmação. Tendemos a dar mais credibilidade e buscar ativamente por informações que corroborem com a nossa opinião ou crença. E aí a gente tem também o otimismo, que é uma linha bem tênue entre o excesso de confiança e esse viés que nos faz superestimar a nossa capacidade e subestimar os riscos por gerar uma espécie de ilusão de controle total. E é isso, nós não temos, entenda isso de uma vez, você não tem controle de tudo. Eu já falei sobre o 90/10. O efeito halo, você pode nunca ter ouvido esse termo, mas com certeza conhece a expressão, a primeira impressão é a que fica. A neurociências explica pra gente que o cérebro prefere manter essa informação estável. E aí eu preciso ser sincera e te dizer que superar esse viés não é tão fácil assim. Simplesmente pelo fato de serem um acúmulo da nossa vida e experiências. Mas claro, você não precisa se tornar refém deles. A análise, do problema e das alternativas são duas formas de superar esse viés e tomar decisões mais acertadas. E eu vou te explicar isso. Então vem comigo, de mãos dadas, para aprender e aplicar para a sua evolução e transformação, porque isso vem da sua ação. Então, a sua ação de querer evoluir. Na mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Vida, eu aprofundo sobre isso com os meus mentorados, pois é uma forma da gente identificar as crenças e ressignificá-la, porque muitas vezes a gente vai precisar trabalhar isso. Se você quiser saber mais da nossa mentoria, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você se cadastrar para uma próxima turma. Eu não sei quando ela vai acontecer. E agora nós vamos avançar e entender sobre os tipos de tomada de decisão. E esses tipos de tomada de decisão é algo que a gente faz o tempo todo. Nem toda decisão é igual. Como já dito, ela pode ser simples e complexa e afetar somente a sua vida ou de outras pessoas, ser tomada individualmente ou em conjunto. Enfim, as possibilidades são inúmeras e a gente vai entender isso. Quais são os principais tipos de tomada de decisão que a gente tem hoje? A tomada de decisão pessoal. Imagine que você é um profissional iniciando a sua carreira e precisa decidir entre fazer um MBA numa faculdade A ou Y. Independente da sua escolha, ela definirá uma parte importante do seu futuro profissional. Ele trará resultados positivos ou nem tanto, depende da sua escolha. Então, para essa decisão, cabe a você analisar, por exemplo, quais são os prós e contras de cada instituição, o que os alunos daquela instituição falam, como é a metodologia de aula que cada uma oferece, o corpo docente dos professores. Então pode-se considerar também como um elemento decisório a avaliação dos ex-alunos e o peso no currículo. Lógico que o nome da organização também vai ter um peso. Já a tomada de decisão empresarial vai ser diferente. Agora, se imagine você como um profissional experiente, que ocupa uma posição importante em uma grande empresa e precisa decidir, sobre a volta ou não do trabalho presencial em 2023. Ao decidir manter o trabalho remoto, por exemplo, a empresa pode economizar com alguns gastos fixos. Por exemplo, pode haver uma dificuldade no gerenciamento do tempo, dos colaboradores. Vários elementos devem ser analisados para que essa tomada de decisão seja mais assertiva e com uma análise do custo-benefício que ela vai trazer. A gente tem a decisão intuitiva. É a decisão baseada em sensação interna, ou segundo sentido, como algumas pessoas preferem chamar, que nos leva a escolher a opção que mais nos atrai por algum motivo não lógico ou racional que a gente tem.
Já ressalto aqui para vocês que talvez essa não seja a melhor forma de tomar decisões, principalmente aquelas que trarão consequências significativas para sua empresa ou sua vida, ou até mesmo a de outras pessoas. Então, muito cuidado por não tomar esse caminho e sempre escolha a análise e a gestão de risco na sua tomada de decisão. Outra questão é a decisão baseada em valores, né? Alinhados com os nossos valores, os nossos conhecimentos e a nossa bagagem. Não só define quem somos no mundo, como também influencia as nossas escolhas diárias. Da mesma forma, os valores pessoais podem nortear a sua tomada de decisão. Diferentemente da intuição, que é um sentimento espontâneo, a decisão baseada em valores considera o que você acredita que será o mais justo e adequado como a melhor opção. Nesse ponto, por exemplo, a minha decisão é sempre pelo caminho correto, independente se quase ninguém toma ele, pois a honestidade é um dos maiores valores que eu, Miriam, tenho. Então, a decisão racional ou baseada em dados é uma outra forma de decisão. E é esse o tipo de decisão que é pautada por uma série de fatores racionais e lógicos. Dentro desse contexto, trazendo para o mundo empresarial, por exemplo, as decisões de grandes líderes e gestores costumam ser baseadas, ou não menos deveria, em orçamentos, dados, prazos, que é uma questão que envolve custos ali. A gente tem a decisão também colaborativa. Esse processo envolve duas ou mais pessoas representadas como equipes ou conselho. Geralmente a tomada de decisão é mais demorada, pois são considerados diversos pontos de vista para alcançar a melhor alternativa. Então, a gente tem também a decisão especializada. O que é a decisão especializada? É aquela que acontece quando não conseguimos decidir sozinhos ou em grupo. E aí a gente tem uma alternativa que é recorrer a especialistas, ou seja, buscar por terceiros para tomar decisão. Nesse caso, a tomada de decisão é estabelecida por um profissional especializado na área ou problema em questão. Com base em suas experiências e conhecimentos, ele é requisitado para fazer a melhor e mais indicada escolha. Agora que você já entendeu sobre os tipos de decisão, nós vamos aprofundar nas etapas desse processo. Como eu expliquei, a racionalidade, a emoção, os valores pessoais, sim, todos esses fatores vão influenciar nas decisões que tomamos diariamente. Alguns estudos desenvolveram teorias que cobrem os passos necessários de uma decisão e tem uma variação de um para o outro. Na minha opinião, a tomada de decisão deve passar por algumas etapas e a primeira etapa é a identificação do problema. Quase sempre uma decisão visa solucionar um problema. Desse modo, se faz primordial você identificar a questão a ser resolvida. Isso é muito importante, pois muitas vezes nós ficamos agarrados no problema e nós não podemos agarrar no problema, nós precisamos trabalhar como solucionar o problema. Outro ponto importante é a coleta de dados. O problema deve ser estudado com base em informações e dados disponíveis. Então identifique todos os dados disponíveis, pois eles serão importantíssimos para você gerar informação. Com os meus mentorados eu trabalho para eles fazerem pontos positivos e negativos para cada um dos caminhos. Então a identificação dessas alternativas é a terceira etapa. Após a identificação do problema e a coleta de dados, e aí geralmente depois dessas duas etapas, é bem possível que as alternativas surjam de forma espontânea para você. Então reúne e organize todas as possíveis alternativas e avalie essas alternativas. Analise cada uma delas, se possível traçando cenários futuros para cada uma delas e as consequências, além dos pontos positivos e negativos. E eu gosto de pôr numa folha, gente, e escrever, até mesmo para você ir avaliando. Então, a decisão e monitoramento, a essa altura, o seu universo de opções estará limitado e a sua decisão estará pronta para ser tomada. Analise a eficiência na solução do problema, pois te servirá de base para as decisões futuras. É preciso sempre aprender e evoluir. Você deve agora estar se perguntando:
Miriam, por que é tão difícil então tomar decisões? Eu te mostrei que são vários fatores que empacam as decisões, né? Que colocam a gente ali paralisado. Mas alguns são bem típicos, tá? Um é a falta de autonomia para decidir. Tem líder em empresa ou em processo que simplesmente não dá a autonomia necessária para que as pessoas tomem as suas próprias decisões. Isso pode ser para controlar risco ou para gerenciar mais de perto processos ou pelo simples fato do grande ego que as pessoas têm. Eu já mentorei vários líderes dentro da organização e até mesmo na mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Vida. E o que eu observo é que alguns líderes não conseguem conviver com a ideia de que alguém toma a decisão por eles. E um dos grandes males que enfrentamos é o ego e a vaidade. Outro fato é a falta de coragem para decidir. Sim, isso é real. Algumas pessoas têm autonomia para tomar decisão, mas não conseguem ter a coragem por decidir por si próprias. Preferem então o quê? Chamar outras pessoas para compartilhar a decisão. O que não é de tudo ruim, só que eu deixo um alerta. Pois essa decisão de não decidir, na maior parte dos casos, acaba se arrastando por muito tempo e comprometendo a empresa, o seu negócio, a sua vida. E isso é importante. É preciso ter coragem. Um outro fator que é a dificuldade é o excesso de opções. Quanto mais opções, informações e conteúdo, mais difícil vai ser decidir. Isso é o que chamamos do paradoxo da escolha. A teoria criada pelo psicólogo Barry, ele fala e defende que quanto mais opções nós temos, pior é a satisfação na escolha final. E aí eu vou te dar um exemplo. Se você quer fazer uma reforma da sua casa e pede 6 orçamentos, e você tem 6 orçamentos, a sua decisão vai ser muito mais demorada que se você fizesse apenas 3 cotações. Isso corre e ainda corre o risco de você não optar pela melhor empresa. Então, quanto mais opções, mais dúvidas nós geramos. Assim, limitar as suas opções é um fator de extremo bom senso para a decisão acontecer, né? Não é que eu vou limitar uma, mas ele 3, tá? Outro fator é a necessidade de brilho pessoal. Algumas decisões não são tomadas pelo simples fato de que o cara que poderia decidir prefere que todo mundo pense no assunto, bata a cabeça, faça um monte de reuniões, levantamentos, gasta muito tempo e dinheiro com isso, né? Matemática. Porque é aquela questão, até que um belo dia o super decisor aparece com a decisão mágica, que ele provavelmente já sabia desde o primeiro minuto. E aí eu quero que você comenta aqui, já presenciou algum acontecimento como esse? Pois eu já vi em centenas de casos ao longo da minha carreira como auditora, consultora e mentora. Justamente o cara sabia, o gestor sabia, mas ele põe todo mundo para quebrar a decisão para depois tomar a decisão que ele queria. Então, a falta de decisão, né, do milestones, como a gente chama, são que muitas decisões não são tomadas porque as pessoas simplesmente esquecem que precisam tomar decisões. Parece até engraçado, não é mesmo? Eu esqueço que eu preciso tomar decisões. E aí eu vou te dar um exemplo típico. Você pede a cotação de preço de alguma coisa e aí vai recebendo as propostas por e-mail. E ao longo do dia, né, vai tocando a vida, sem ter atenção ou as várias mensagens que vão chegando na sua caixa de entrada e simplesmente vão deixando. Pois é, muita gente esquece do que tinha pedido. Como não tinha nenhuma urgência, vai arrastando aquele assunto e a decisão não é feita. E aí colocar uma tarefa de quando deve ser a decisão vai te ajudar a limitar o tempo e, por consequência, a realizar a decisão. A preguiça ficou por último, mas não menos incomum. Temos a famosa preguiça de tomar decisões. E a gente vai deixando para lá, deixando para amanhã o que pode ser feito hoje. Em muitos casos a decisão não é tomada, por várias desculpas. Só que não tomar nenhuma decisão, você tem que entender que já é uma decisão, a de negligenciar. Coisa que infelizmente nosso país está meio de saco cheio,
não é verdade? Por isso agora eu quero te ajudar, assim como eu faço com os meus mentorados no Acorda e Vai Agir na sua vida. Inclusive, deixe o seu nome ali para a próxima turma. Quero você de mãos dadas comigo aí. Não sei quando vai acontecer, né, no momento que eu estou gravando aqui, mas logo a gente vai estar abrindo uma próxima turma. E aí eu quero te dar as mãos aí. Miriam, como realizar então uma tomada de decisão correta? Eu vou te dar 5 dicas infalíveis aqui que eu utilizo no meu dia a dia, tá? E aí agora que você já sabe como funciona, quais os tipos e o que atrapalha essa tomada de decisão, tá na hora de conhecer essas 5 dicas infalíveis. Porque eu fiz todo um caminho com você e fazer boas escolhas e não se arrepender dela. E a número 1, se veja como um observador do fato. Ao enxergar o cenário de fora, você consegue dar palpite e ser muito mais racional, ok? Segunda, foque no momento presente. É bem simples, você precisa destinar alguns minutos do seu dia para respirar de forma profunda enquanto se conecta ao seu presente. Isso fornece tanta clareza mental que você não imagina. A meditação é essencial para você e se dedique a isso. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês como que ela mudou a minha vida. E é trazer o tempo presente. A terceira dica é busque um bom ambiente. Em determinados momentos eu gosto de ir para um lugar silencioso ou de dar uma caminhada no parque, nesse ambiente que a gente está aqui, né? Eu gosto muito de utilizá-lo e ele é tranquilo, me ajuda nesse processo de decisão. A quarta dica, espere o momento certo. Por mais difícil que seja, evite decidir do dia para a noite. É importante você refletir sobre o problema e analisar os cenários. Se possível, durma, pensa, decida no dia seguinte. Aquilo que pode ser postergado um pouco vai fazer bem, mas lembre-se que é 1 ou no máximo 2 dias. Não vem com desculpa que está pensando e aí você entra em procrastinação. E a minha dica preferida que eu faço para tudo na vida é: faça um quadro de prós e contras de uma decisão. Também é bem simples, pega um quadro, lixe os pontos positivos de um lado, os negativos e avalie. Por fim, você terá muito mais racionalidade para ter tomada de decisão acertada, que pode ter certeza disso. E aí, me conta o que você vai aplicar na sua vida. Se você gostou desse vídeo, está comigo até aqui, vamos para a corrente do bem. Curta, compartilhe, ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas, para que possamos juntos fazer um mundo melhor e com pessoas protagonistas da sua vida. E eu estou aqui justamente te ensinando esse passo a passo, para você modificar, para você evoluir, para trazer conhecimento e mais do que isso, trazer a ação no aqui e no agora. Então, até um próximo vídeo.